Tudo começa quando Renata diz para Jerônimo que eles precisam conversar sobre muitas coisas. E ele fala que primeiro precisa voltar ao início da história para entender o que aconteceu com o irmão dele, e ela diz que ele tem razão, e então insinua que eles não têm mais chances. E Jerônimo diz que realmente não, porque ela está com Augusto, mas pede para Renata refazer sua vida com outra pessoa, porque Augusto não é um homem bom, e então vai embora e deixa ela chorando. No clube, César encontra com Serena e pergunta se pode se sentar, e então ela fica surpresa pela atitude dele, e quer saber o que houve. E ele conta que o plano dela com Roberta para separar Honório e Constanza já acabou. E então Serena fala que agora entende o porquê ele sentou ali. César fala que não é por isso, e sim porque viu ela triste e achou que ela queria conversar com alguém. E então Serena agradece por ele não guardar mágoas dela. Na empresa, Gonçalo grita com Ramiro dizendo tudo que Roberta disse sobre ele ter alterado o contrato de casamento, e Matias fala que confiou nele, porque é o advogado da empresa e da família. Então Ramiro admite dizendo que fez isso sim, porque Josefina o enganou. Ele diz que fica com muita vergonha de dizer isso, e Gonçalo manda ele falar logo. Então Ramiro conta que Josefina o seduziu, e fez ele acreditar que ela ficaria com ele, para que pudesse conseguir tudo o que ele fez. Então Gonçalo pergunta se tem mais coisas, e Ramiro diz que muito mais. Em outra sala, Renata conta para Adriana sobre a conversa dela com Jerônimo, e a amiga pergunta se ela não vai tentar explicar a ele que foi para a fazenda de Augusto porque seu pai mandou, mas Renata diz que não, porque ele até pode entender isso, mas não o porquê dela se comprometer com ele, e conta que Jerônimo disse para ela ficar com outra pessoa, porque Augusto não é um bom homem. Adriana fala que ele está com ciúmes, porque Augusto é seu inimigo, e Renata diz que ela tem razão, e então chega à conclusão de que precisa aceitar as coisas como estão, e que os dois jamais voltarão a ficar juntos, e Adriana diz que sente muito por essa história terminar assim. De volta à empresa, Ramiro termina de contar para Gonçalo o que Josefina pediu, e então Matias fala que é inacreditável as atitudes dela, e Gonçalo diz que todos podem cometer erros, mas que precisamos fazer escolhas, para o bem ou para o mal, e então fala para Ramiro que ele está demitido, e que pode deixar sua sala naquele momento, e então ele diz que sente muito e sai. Matias fala que está chocado como Josefina pode ser tão perversa. E Gonçalo fala que não acredita que viveu por 15 anos com uma desconhecida. Honório chega querendo saber o que está acontecendo, porque Ramiro acabou de dizer que vai embora da empresa, e acabou de encontrar com Jerônimo, e Renata está aos prantos na sala de Adriana. Então Gonçalo fala que Matias vai contar tudo, porque ele precisa respirar lá fora, e então sai da sala. Na mansão, Roberta está em seu quarto dizendo que odeia a todos. E em seguida Josefina chega perguntando o que ela tem, e Roberta fala que odeia a todos começando por ela. Mas a mãe diz que não fez nada para ela, porém Roberta garante que sim, porque se não fosse pelos planos estúpidos dela, agora ela não estaria sendo desprezada por Gonçalo e Matias. Josefina pergunta do que ela está falando, e Roberta conta que Gonçalo, Matias, Jerônimo e Renata já descobriram que o bebê que ela estava esperando era de Rafael, e que elas armaram tudo para se beneficiar com o dinheiro dos Monterrúbios, e Josefina chocada pergunta como eles descobriram.
e ela conta que foi a ginecologista, e que agora eles já sabem de tudo, e deixa Josefina paralisada. Enquanto isso, no centro, Gonçalo furioso conta para Regina o que descobriu sobre Josefina, e ela diz que entende o sentimento dele, porque sentiu o mesmo quando ficou sabendo da traição de Roberto, e garante que foi uma dor terrível. Gonçalo fala que não entende o porquê disso, e garante que isso não vai ficar assim, mas Regina o consola dizendo que ele não é homem de se vingar, e que não deveria fazer isso. E então Gonçalo diz que ela tem razão, e se pergunta onde estava que não percebeu. Tipo de mulher que esteve casado por 15 anos. De volta à mansão, Roberta conta para a mãe que se sentiu muito humilhada quando os 4 ficaram atacando ela. E Josefina fala que a filha não deveria ter falado que ela estava envolvida em tudo, porque agora elas fecharam as entradas na família. Roberta fala que odeia Renata, e que amou saber que ela não é filha de Josefina, mas infelizmente elas são irmãs por parte de pai, e Josefina diz que não tem nada o que fazer em relação a isso, mas ela poderia ajudar com o plano. Roberta fala que ela se passar por Renata é loucura, mas Josefina diz que ela nem imagina o quanto de dinheiro elas podem tirar de Regina, e então Roberta não entende. E Josefina revela que a futura esposa de Gonçalo é a verdadeira mãe de Renata e deixa Roberta passada. De volta ao centro, Regina pede para Gonçalo não se culpar pelo que aconteceu, e ele lamenta que nunca percebeu nada, e ela diz que Josefina teve muita habilidade para esconder as coisas. Mas graças a essa doutora eles conseguiram descobrir tudo, e Gonçalo diz que ela tem razão, e espera que esse mal tenha vindo para algum bem. Adriana fala para Renata que foi tentar ajudar Constanza e seu pai e acabou envolvida dessa forma com César. E a amiga fala que as coisas são assim, e que elas passam a vida inteira esperando pelo amor de sua vida, e quando ele chega, acontece algo para tirar o foco delas. Adriana diz que a amiga tem razão, e então Renata fala que ainda bem que elas têm com quem contar, e que por mais que não sejam nada de sangue, são de coração, e Adriana diz que os amigos são a família que o coração escolheu. E então as duas agradecem pela presença uma da outra em suas vidas. E nesse meio tempo, Jerônimo chega em seu apartamento e começa a pensar que agora precisa encerrar esse ciclo com Renata, mas começa a se lembrar de vários momentos com ela e cai no choro. De volta à mansão, Roberta fala que agora entende o porquê a mãe odeia tanto Regina. E Josefina fala que essa mulher é a culpada pelo pai dela ter abandonado elas, e agora está querendo tirar Gonçalo também. E então Roberta resolve que vai ajudar a mãe, e quer saber como vai fazer isso. Josefina fala que ela vai se passar por Renata, e que isso vai trazer muito dinheiro para a mão delas. Mas Roberta diz que a primeira coisa que Regina vai pedir será um teste de DNA. E Josefina fala para ela ficar tranquila, porque até ela mesma iria sugerir isso, e garante que vai sair tudo perfeito. Roberta diz que não vai se prestar ao ridículo, porque não quer ser descoberta, e então Josefina fala para ela ficar tranquila e confiar nela. Matias fala para Honório que Josefina nunca o caiu bem, e o tio fala que ele e Constanza também não foram a favor do casamento dela com Gonçalo, e tem certeza de que a intuição não falha. E Matias comenta que Roberta aprendeu tudo com ela. Eles dão graças a Deus que Renata não é assim. E então Honório pergunta se ele já sabe como vai fazer para separar de Roberta.
E Matias conta que vai oferecer dinheiro para ela, porque todo mundo tem um preço. E Honório diz que com certeza ela vai aceitar. De volta à mansão, Josefina explica para Roberta que a fortuna que o pai dela deixou para Renata é enorme. E então ela diz que não sabe se isso vai dar certo, mas Josefina garante que vai. Roberta comenta que Gonçalo não quer saber dela, mas Josefina garante que ele vai mudar totalmente quando souber que ela é filha de sua amada. E então assim elas ficarão com o dinheiro de Roberto e também de Gonçalo. Roberta pergunta se a mãe acha que eles vão se casar, e Josefina garante que vai fazer todo o possível para isso não acontecer. E então Roberta comenta que agora o jogo virou, e Josefina diz que sim, mas que Regina vai pagar por tudo o que fez ela passar. De volta ao centro, Gonçalo fala com Regina sobre o dinheiro que Peppa pediu, e ela fala que vai vender a casa e dar todos os seus bens para ter sua filha de volta, mas Gonçalo diz que isso é muito arriscado. Porém Regina não se importa e fala que daria até a vida por sua filha. Gonçalo fala que agora está com problemas financeiros, e por isso não pode ajudar ela, porque se pudesse daria esse dinheiro para ela não ficar na ruína, mas Regina diz que ele não precisa se preocupar, e Gonçalo promete ajudar em tudo, e quer acompanhar ela. Mas Regina diz que Peppa falou para ela não envolver ninguém, mas ele diz que quer protegê-la. Renata fala para Adriana que vai procurar um apartamento para viver e, então ela chama a amiga para as duas começarem uma vida juntas no apartamento dela, porque Honório vai voltar para a casa de Constanza, e então Renata acha maravilhoso, mas deixa claro que vai pagar aluguel e comprar comida. Mas Adriana diz que ela não precisa se preocupar com isso, porém Renata insiste, dizendo que vai se sentir melhor assim. E então as duas ficam super animadas. Por outro lado, Jerônimo está no apartamento e recebe uma ligação de Carlos, que pergunta como foi por lá, e ele conta que tudo já se esclareceu, e que já se acabou tudo com a família Monterrúbio, e Carlos lamenta dizendo que achou que ele e Renata se entenderiam, mas Jerônimo diz que não, e que no dia seguinte vai voltar para a fazenda e recomeçar sua vida. No consultório, Matilde fala para Marina que quer saber como funcionam os exames que ela precisa fazer antes de casar, e conta que não entende de nada disso. E Marina fala para ela ficar tranquila, porque são exames simples só para ela saber se está tudo bem. Matilde comenta que então vai esperar Carlos resolver as coisas quando Jerônimo voltar para a fazenda, e Marina pergunta se ela sabe algo do patrão, e Matilde pergunta se ela gosta muito dele a ponto de deixar a vida na cidade para ficar ali, e Marina diz que nunca pensou que diria uma coisa dessas, mas confessa que sim, que se Jerônimo pedisse para ela largar tudo e viver ali com ele, ela faria. Enquanto isso, Karina encontra Álvaro sentado sozinho e pergunta o que está acontecendo. E ele fala que está com acúmulo de coisas do passado, e que não aguenta mais a espera, e então Karina pergunta o que ele está esperando, e Lázaro já sem paciência fala que ela, porque esperou tantos anos e parece que eles estão perdendo tempo, porque poderiam estar sendo felizes. Karina fala que ele tem razão, e conta que vai deixar o luto, porque quando esteve com Álvaro sempre o respeitou, e agora quer viver sua vida feliz com ele, e avisa que Lázaro já pode pedir ela em casamento. Lázaro fica louco e então muito nervoso se ajoelha e pergunta se ela quer casar com ele, e Karina diz que sim, e então Lázaro começa a gritar dizendo que Karina aceitou se casar com ele.
e os dois ficam muito felizes. Por outro lado, a enfermeira fala para o médico que o Dr. Álvaro acordou, e que ele não para de chamar por Jerônimo Linhares. E nisso o médico começa a examinar ele, e Álvaro fala que precisa falar com Jerônimo. Na Bonita, Manuela atende o telefone e diz que Jerônimo não está, e então o homem pede para ela avisar que é da cadeia, e que o doutor da enfermaria quer falar com ele. Carlos se aproxima e Manuela conta que é da cadeia, e que o médico quer falar com o patrão, e Carlos se pergunta o que Jerônimo tem a ver com isso. Nos vinhedos, Ezequiel vai até Alzira procurar por Lázaro, e ela fala que ele foi preparar mais misturas para levar a cruz de amor. E então Ezequiel agradece e pergunta se pode fazer algo por ela. Alzira acha estranho e pergunta o que aconteceu, que ele está mais tranquilo com ela. E ele responde que quer viver em paz, e então vai embora e deixa ela pensativa. Na mansão, Roberta recebe Matias e pergunta o que ele foi fazer lá. E Matias diz que quer oferecer dinheiro para ela assinar a anulação do contrato. E então pergunta quanto ela quer. E Roberta fala que quer 100 milhões, e então Matias diz que isso é ridículo, e que ele não tem essa quantidade de dinheiro. Roberta fala que então ele segue casado com ela. E Matias diz que então tudo bem, e que ele tentou ficar tranquilo, mas já que ela não quer, então não vai ter pena dela. Roberta pergunta o que ele vai fazer, e Matias conta que vai expor tudo o que ela fez e vai entrar com a justiça, e garante que não vai ter pena, e então vai embora e deixa ela pensando. Na empresa, Gonçalo fala que Honório vai contar algo para Renata e Adriana, e ele fala que é sobre a mudança de atitude do banco, e quando foi até lá descobriu que Jerônimo é um dos sócios. E acha que ele tem a ver com a mudança, e então Renata fica pensando, e diz que ele nunca falou nada, mas Adriana lembra que ela comentou que ele ofereceu ajuda. Renata começa a se lembrar dele dizendo que queria ajudar e proteger ela, e que poderia pedir ao banco para emprestar o dinheiro, e então ela diz que é verdade, e que agora se lembrou, e então Gonçalo fala que agora entende a mudança radical do banco, e deixa Renata pensativa. E enquanto isso, Constanza chega em um restaurante e encontra com Jerônimo. E ele agradece ela por ter ido até lá, e conta que precisa da ajuda dela para saber coisas sobre Josefina, para chegar ao final dessa história, e Constanza garante que vai ajudar. Renata vai em direção ao elevador, quando encontra com Augusto e pergunta o que ele está fazendo ali, e ele explica que não pode ficar longe dela. E resolveu adiantar sua viagem, e pergunta aonde ela vai. Renata fala que vai ao banco, mas diz que pode ir depois, e então ele pergunta quando ela vai contar sobre o que eram aqueles documentos, porque com certeza tem algo a ver com Jerônimo, para ele estar na cidade ao mesmo tempo que ela. De volta ao restaurante, Constanza fala para Jerônimo que está chocada com tudo que ele contou sobre Roberta, e não se surpreende com Josefina, porque essa mulher é capaz de tudo, e então Jerônimo pergunta se ela acha que Josefina é capaz de matar, e deixa Constanza sem palavras. No centro, Regina atende o telefone e pergunta quem é. E Josefina fala que é a mulher que ela quer falar há mais de 25 anos, e diz que é Peppa, a mulher que roubou a filha dela, e deixa Regina paralisada. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.